Olá, meus queridos amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Cidadão Celestial. Uma grande alegria poder recebê-los aqui para nós estudarmos juntos a Palavra de Deus. Mais uma vez eu quero convidar você, se caso você ainda não é inscrito aqui no canal, que você possa se inscrever e se caso você esteja gostando dos nossos vídeos, dos nossos conteúdos, que você possa compartilhar também com outras pessoas, porque o objetivo do nosso canal sempre é incentivar cada vez mais as pessoas a tirarem um tempo e estudar a Palavra de Deus. No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à série de estudos que nós estamos realizando aqui no canal a respeito das 3 mensagens angélicas, contidas lá em Apocalipse 14, versos 6 a 12. Então eu já fiz um primeiro vídeo onde nós estudamos sobre o Evangelho Eterno. Estudamos ali o verso 6, de Apocalipse 14, a primeira mensagem angélica. E nós vamos continuar estudando ainda a primeira mensagem angélica. Então foi criada uma playlist aqui no canal, se caso você esteja assistindo esse vídeo e quiser assistir o primeiro vídeo, falando a respeito do Evangelho Eterno, você pode acessar essa playlist aqui no canal e acompanhar também o outro estudo. Mas no vídeo de hoje nós vamos estudar o segundo tema, que é chegada a hora do seu juízo. Então nós vamos estudar o verso 7 de Apocalipse 14, é chegada a hora do seu juízo. Vamos estudar sobre o juízo de Deus. Então, desde já, se você puder, esteja com a Bíblia para acompanhar todos os textos. Eu sempre reforço isso, que é importante que você acompanhe tudo que está sendo dito aqui na sua Bíblia, para ver se as coisas estão realmente corretas. E é assim que nós devemos ser, Devemos examinar a palavra de Deus com cuidado, com critério, de forma inteligente, para que assim a gente possa continuar crescendo em sabedoria da palavra de Deus. Então, se você tiver com a sua Bíblia, abre em Apocalipse 14, verso 7, que nós vamos ler juntos esse texto. Eu já estou com a minha aqui aberta, diz o seguinte, ainda falando a respeito desse primeiro anjo que João vê voando no meio do céu, lembrando que esse anjo são pessoas que pregam o Evangelho, que pregam o Evangelho eterno. Nós falamos isso no primeiro estudo. Então esse primeiro anjo, ele diz com voz forte: temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar, e adore aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então aqui é um complemento da primeira mensagem. Então o Evangelho Eterno, que nós já estudamos no primeiro estudo, ele vem nos trazendo a mensagem de salvação de Jesus, que as pessoas devem aceitar Jesus como Salvador. E aí na sequência, ele vai falar sobre a hora do juízo de Deus, a hora que é chegada a hora em que ele vai julgar. E adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. No terceiro estudo, que eu ainda vou gravar, nós vamos falar sobre a questão de adorar ao Criador. Isso também é muito importante para essas 3 mensagens angélicas. Nós devemos adorar o Criador. Agora, quando a gente fala de juízo na Bíblia, muitas pessoas elas têm medo, Quando você ouve falar de juízo final, você já associa algo ruim. Acho que as pessoas têm uma ideia de que como se Deus ele fosse um carrasco que estivesse buscando ali encontrar pecados na nossa vida para ter um pretexto para nos condenar. Realmente, se você parar para pensar por esse lado, se Jesus ele veio aqui na Terra e ele deu a vida dele em troca da nossa, ele morreu na cruz para nos salvar da condenação, por quê? Qual a necessidade de haver um juízo? Então esse é um assunto muito interessante. Só que a Bíblia é muito clara ao dizer que sim, vai haver um juízo. Só que esse juízo nós não devemos temer, porque esse juízo é algo em nosso benefício, em nosso favor, e não contra nós. Então quando Deus ele diz na palavra de Deus, na sua palavra, que haverá um juízo, esse juízo é para o nosso benefício. É porque Deus ele deseja nos tornar justos. Ele deseja nos absolver desse juízo e não condenar. Isso é muito interessante. Quando a gente vai para o livro de Atos, no capítulo 17, então vamos dar uma
olhada ali em Atos capítulo 17 e o verso 31. Quando a gente lê esse texto, que está ali dentro do discurso de Paulo em Atenas, né? Ele vai dizer o seguinte, ó, porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu, que é Jesus, né? E deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Então aqui o apóstolo Paulo ele está ensinando que Deus ele vai julgar o mundo com justiça, ele estabeleceu um dia para isso. Então a gente vai tentar entender aqui se a gente consegue identificar esse dia, ou seja, o dia em que começou o juízo. Porque talvez algumas pessoas possam pensar assim, será que o juízo ele está para o futuro? Será que o juízo já está em andamento? Então a gente vai tentar entender isso na palavra de Deus. Um outro texto também, se a gente avançar um pouquinho para 1 Coríntios capítulo 6, os versos 2 e 3, está escrito o seguinte, ou vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Olha só o que Paulo está dizendo, né? Os santos hão de julgar o mundo. Ora, se o mundo deverá ser julgado por vocês, será que vocês não são competentes para julgar as coisas mínimas? E no verso 3 ele diz, por acaso vocês não sabem que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? Então olha só, Paulo está dizendo que nós, os santos, aqueles que aceitaram Jesus como Salvador, vão julgar o mundo e até mesmo os anjos. Só que esse julgamento que Paulo está dizendo aqui não é um julgamento para dar um veredito, né, para condenar ou absolver, mas sim é um julgamento para que tudo fique claro. Então Deus ele vai trazer a juízo todas as coisas, né, para que a gente não tenha dúvida da justiça de Deus e da forma como que ele age. Isso é muito interessante. Então, quando Paulo ele diz aqui que nós vamos julgar o mundo e os anjos, é nesse sentido. E a gente vai depois um pouquinho mais para frente entender que o juízo ele se divide em 3 etapas, né? Que é o juízo investigativo, o juízo comprobatório e o juízo executivo. Então, mais para frente eu vou comentar a respeito disso. Mas quando a gente vai lá volta para Apocalipse 14, eu li esses dois versos iniciais apenas para mostrar que a doutrina do juízo ela é uma doutrina bíblica. Então, de fato, haverá esse juízo. E a gente vai entender, inclusive, até quando que começou este juízo. Mas quando a gente volta para Apocalipse 14, verso 7, está dizendo, temam a Deus e deem glória a Ele. Então, o que é a ideia de temer a Deus aqui na Bíblia? Será que é que a gente deve ter medo de Deus? Quando a gente vai para o livro de Eclesiastes, no capítulo 12 e o verso 13, você entende o que é temer a Deus. Não está relacionado com a questão de você ter medo, mas está relacionado com a questão de obediência. Obediência ao quê? Eclesiastes 12, 13 diz o seguinte, de tudo que se ouviu, a conclusão é esta, tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque esse é o dever de toda pessoa. Então, quando a Bíblia diz temam a Deus, ela está falando que nós devemos guardar os seus mandamentos. Nós devemos guardar os seus mandamentos. Porque você veja que lá no texto de Apocalipse, no capítulo 14 e o verso 7, ele vai falar, né? Temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora que Ele vai julgar. E adore aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então esse texto aqui, ele está intimamente relacionado com o Êxodo capítulo 20, versos 8 a 11, que é o mandamento do sábado. Porque lá, Moisés, né, quando ele escreveu aqui, ele transcreveu, na verdade, né, porque quem escreveu os mandamentos na pedra foi o próprio Deus, né, com o seu dedo. E aí a gente entende que a lei de Deus realmente ela é eterna. Mas quando Moisés ele transcreveu o mandamento do sábado, Êxodo capítulo 20, verso 10, está dizendo, né? Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor teu Deus, não faça nenhum trabalho. E aí no verso 11 ele diz, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Então Apocalipse 14 está fazendo uma alusão, Apocalipse 14, 7 está fazendo uma alusão ao mandamento do sábado.
Então, quando fala temam a Deus, isso lembra o quê, né? A suma de todas as coisas é temam a Deus e guardem os seus mandamentos, Eclesiastes 12, verso 13. Então, temer a Deus é obedecer os seus mandamentos. E aqui João, ele faz então um eco de Êxodo capítulo 20, versos 8 a 11, que é o mandamento do sábado, que está no centro do decálogo. E Deus, por ser o Criador, ele tem autoridade de julgar. Ele tem autoridade de executar o juízo, porque ele é o Criador de todas as coisas. Então ele tem essa prerrogativa. Por isso que aqui ele está dizendo, né? Lá em Êxodo você vê que o texto diz: adore aquele que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Mas no Apocalipse está dizendo: o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então as fontes das águas nos lembram o dilúvio. Deus, quando mandou o juízo do dilúvio, ele rompeu os abismos, né, das fontes das águas. Então aqui está dizendo que Deus, por ser o Criador, ele tem a prerrogativa, ele tem a autoridade para julgar. Então a norma do juízo, né, nós vamos ser julgados com base no quê? Com base na lei de Deus. Isso está em plena concordância com o texto de Tiago, o texto do apóstolo Tiago, lá no capítulo 2, e o verso 12, Tiago capítulo 2, verso 12 diz o seguinte: assim falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei da liberdade. Então essa lei da liberdade que está falando aqui são os 10 mandamentos. E por que a gente sabe que são os 10 mandamentos? Porque se você ler os versos anteriores, ele está dizendo, por exemplo, no verso 10, pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porque aquele que diz, não cometa adultério, também ordenou, não mate. Então aqui, a norma do juízo são os 10 mandamentos. Vê que ele menciona aqui 2 mandamentos que estão no decálogo. Então, olha o tanto de coisa que a gente já entendeu. Primeiro, haverá um juízo de fato. Segundo, a norma do juízo é a lei de Deus. Então, quando a gente teme a Deus, qual é a forma de nós mostrarmos para o mundo que nós temos o temor de Deus? Nós somos obedientes aos seus mandamentos. Agora fica uma pergunta: esse juízo ele já começou? Ele vai começar? Como eu falei no início do vídeo, o juízo de Deus pela Bíblia, nós entendemos que haverá 3 fases: juízo investigativo, o juízo comprobatório e o juízo executivo. E a chave para a gente entender esse assunto, ou um texto, né, que a gente pode usar como ponto de partida para entender se o juízo ele já começou, em qual fase do juízo nós estamos, depois eu vou explicar melhor o que se passa em cada uma dessas fases. Daniel capítulo 8. Quando a gente vai para Daniel capítulo 8, no verso 14, o texto diz o seguinte: ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, depois o santuário será purificado. Então essas 2.300 tardes e manhãs que está falando aqui em Daniel 8,14 é um texto chave para a gente entender a questão do juízo e quando o juízo e se o juízo já começou e qual fase do juízo nós estamos. Por quê? Essas 2.300 tardes e manhãs, na verdade, são 2.300 anos. E você veja que o texto está falando a respeito do santuário, porque o santuário precisa ser purificado. Quando a gente vai para o texto de Levítico, né, para a gente entender essa questão do santuário, da purificação do santuário, a gente precisa recorrer ao Antigo Testamento, e os primeiros livros da Bíblia nos mostram todo o ritual que acontecia no antigo santuário, no antigo tabernáculo, que Deus pediu para que Moisés construísse. Então tudo ali no santuário é uma sombra da realidade. O santuário terrestre é uma sombra do que acontece no céu. Se você ler o livro de Hebreus, por exemplo, você vai ver isso de forma clara. Existe um santuário no céu. E o Senhor Jesus Cristo, ele intercede por nós nesse santuário. Aí você pode ler o livro de Hebreus inteiro que você vai ter uma total compreensão disso. E para a gente entender esse texto de Daniel 8,14, você precisa estudar Levítico capítulo 16. Ali mostra o dia da expiação, o dia em que o santuário era purificado. Então acontecia
diversos rituais ali nesse dia da expiação, que era o 10º dia do 7º mês do calendário judaico, onde ocorria a purificação simbólica do santuário, porque quando os pecadores, né, eles levavam os animaizinhos ali, confessavam seus pecados, os animais eram mortos, o sangue desses animais eram aspergidos dentro do santuário, né, nas cortinas ali do lugar santo. Então tudo aquilo ia se acumulando durante o ano. Então havia um dia no ano, que era o 10º dia do 7º mês do calendário judaico, onde havia a purificação do santuário e a retirada, então, simbólica daqueles pecados. Então, se a Bíblia ela nos diz que o santuário terrestre é uma sombra da realidade do que acontece no céu, todo essa dinâmica ela também acontece no céu. Também é necessário que os nossos pecados, uma vez confessados e abandonados, mas eles são transferidos de certa forma para o santuário celestial também. E aí, durante esse dia, né, que a Bíblia chama de um sábado cerimonial, então existe o sábado do 7º dia, que é o 7º dia da semana mesmo, e existia também alguns sábados que eram festas cerimoniais que aconteciam no Antigo Testamento. O dia da expiação é um dia que é um desses sábados cerimoniais. Algumas coisas aconteciam ali. Por exemplo, nesse dia ocorria o perdão dos pecados, né, a expiação, e aqueles que ainda tinham pecados ocultos, as pessoas que ainda tinham pecados ocultos e não confessados e abandonados, essas pessoas eram eliminadas do povo de Israel. Então, olha, vai guardando essas informações, porque tudo isso é importante para a gente entender a questão do juízo. Outra coisa também que acontecia era que eram separados 2 bodes e lançado sorte sobre esses bodes. Quando a gente lê Levítico capítulo 18 e os versos 7 a 10, está escrito o seguinte, ó: também pegará 2 bodes e os porá diante do Senhor à porta da tenda do encontro. Lançará sorte sobre esses 2 bodes. Uma sorte para o Senhor e outra para o bode emissário. E o verso 9 diz: Arão fará chegar o bode sobre o qual caiu a sorte para o Senhor e o oferecerá por oferta pelo pecado. Mas o bode sobre o qual cair a sorte para bode emissário será apresentado vivo diante do Senhor para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Então olha que interessante que era feito no dia da expiação. Eram pegados então 2 bodes, eles lançavam sorte sobre esses bodes, e um era separado para o Senhor, esse bode era sacrificado, e o outro ele servia como bode emissário. Por quê? Esse bode emissário, ele carregava os pecados do povo e ele era jogado no deserto para morrer. Então tudo isso está em conexão com Apocalipse capítulo 20, porque esse bode emissário é uma representação de Satanás. Todos os pecados, no fim de tudo, eles vão ser colocados sobre Satanás. Não para que ele faça expiação no sentido de nos perdoar, né? Porque é lógico que o inimigo não tem essa prerrogativa. Quem faz isso é o Senhor Jesus. Mas o texto está sendo claro aqui que esse bode é apresentado vivo para fazer expiação por meio dele, no sentido que esses pecados eles vão ser responsabilizados. Deus vai levar a responsabilidade por esses pecados todos para Satanás, porque ele foi o originador do pecado. Então olha que coisa interessante, tanto de coisa que a gente aprende estudando sobre o juízo. Voltando lá para Daniel capítulo 8, verso 14, esse dia da expiação, que está falando aqui, né, 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Então, esse dia é um dia em que nós temos que tentar descobrir na Bíblia quando que começou esse dia da expiação, esse dia da purificação do santuário. E a gente consegue descobrir isso? Sim, a gente consegue descobrir. Quando nós lemos Daniel capítulo 9, verso 24, ali tem a chave, né, para a gente descobrir quando que começam essas 2.300 tardes e manhãs. Lembrando que, em profecia, nós convertemos um dia em um ano, conforme está em Números 14, 34 e Ezequiel 4, 6 e 7. Cada dia por um ano.
Então aqui na verdade são os 2.300 anos. Então se a gente descobre na palavra de Deus, nós temos o entendimento de quando começa esses 2.300 anos, e fica fácil a gente descobrir o ano, né, em que começa o juízo, ou seja, a purificação do santuário celestial. Quando a gente lê Daniel capítulo 9, verso 24, está escrito o seguinte: 70 semanas estão determinadas para o seu povo e para a sua santa cidade, para acabar com a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Aqui, no verso 25, sabe e entenda, desde que foi dada a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até a vinda do ungido. Então, olha, dessas 2.300 anos, 70 semanas de anos foram separadas para o povo judeu. E o início dessas 70 semanas está no verso 25, a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Então, lembra que Daniel estava cativo na Babilônia, estava finalizando o período de cativeiro do povo de Israel na Babilônia. E aí depois que cai o Império Babilônico, que vieram os Medos e Persas, um rei dos Medos e Persas, Artaxerxes I, ele dá uma ordem autorizando o povo de Israel a voltar para Jerusalém para reconstruir a cidade, né, os muros da cidade que foram destruídos pelos babilônicos, e também o templo de Jerusalém. Quando que isso aconteceu na história? Isso aconteceu no ano 457 a.C., que é o ano em que sai esse decreto. Isso está lá no livro de Esdras, no capítulo 7. Se você depois dá uma lida lá, você vai ver. Então, quando a gente descobre o início dessas 70 semanas, que estão dentro de 2.300 anos, 457, você acrescentar então os 2.300, você vai chegar ao ano de 1844. É neste ano, então, que inicia a primeira fase do juízo, que é o juízo investigativo. Nós estamos vivendo, é quando começa o início da purificação do santuário celestial. É porque o santuário terrestre não existe mais. É aí que começa o grande dia tipológico da expiação. Então nós estamos vivendo nesse período. É o período em que o Senhor Jesus ele está no lugar santo dos santos, no santuário celestial, intercedendo por nós. Quando você lê, por exemplo, lá em 1 João, no capítulo 2 e o verso 1, você tem um texto ali que fala o seguinte, olha só o que o João escreve: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, na Bíblia, lá em Atos 17:31, está dizendo que nós lemos esse texto no começo, né? Que Deus ele deu autoridade para o Senhor Jesus para ele julgar o mundo. Então, ele é o juiz. E aqui, 1 João 2:1, está dizendo que Jesus também é advogado. Então, olha só, não tem como a gente ser condenado nesse juízo, né? Porque Cristo, ao mesmo tempo, ele é o juiz e o advogado. Então, ele está ao nosso favor. Só que num júri você tem, normalmente, né? Num júri você tem o juiz, você tem o advogado de defesa, você tem o promotor e você tem testemunhas também. Quem seria o promotor, né? Ou que é o advogado, como se fosse, né, o advogado de acusação? Bom, essa pergunta não é difícil da gente responder. Se você ler Apocalipse capítulo 12 e o verso 10, está escrito o seguinte: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Então quem acusa aqui, quem é o promotor, né, de acusação, é Satanás. E Jesus, por ser o nosso advogado, ele nos defende. Então olha só, nesse juízo, você tem o juiz e o advogado, que é Cristo. Você tem Satanás como promotor ou advogado de acusação. E você tem as testemunhas.
Então, o que é o juízo investigativo? É quando o Senhor Jesus, ele vai examinar a vida de cada um para ver se estão de acordo com a fé. Se eu professo que sou cristão, mas no meu íntimo eu não vivo de acordo com a minha profissão de fé, então estou sendo um cristão falso. Agora, se Deus ele é onisciente, que ele sabe de todas as coisas, por que ele precisa fazer isso? Porque nós temos as testemunhas. Nós temos seres celestiais e seres de outros mundos que nós acreditamos que foram criados por Deus, que acompanham de alguma forma o que está se passando aqui na Terra, nesse grande conflito entre o bem e o mal. E essas pessoas, elas não sabem. Elas não sabem se eu sou um cristão verdadeiro ou não. E uma forma de o Senhor Jesus ele realizar esse juízo investigativo é através de livros que a Bíblia diz que existem no céu, livros de registro. Quando a gente vai para o livro de Daniel, voltando para o livro de Daniel, lá no capítulo 7, você tem um texto muito interessante ali. Daniel capítulo 7 e o verso 10, 9 e o 10, diz o seguinte: continue olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou. Sua roupa era branca como a neve, e os cabelos da cabeça eram como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e as rodas do trono eram fogo ardente. Ao verso 10, um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares e milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Foi instalada a sessão do tribunal e foram abertos os livros. Então, olha o que está escrito aqui. Que foi instalada a sessão do tribunal e foram abertos os livros. Então, existem livros de registro no céu. Tudo que a gente fala, tudo que a gente pensa, a forma que a gente age, as nossas decisões, elas estão registradas no céu. Isso é tão verdade que quando você vai para o livro, existem outros textos falando a respeito desses livros de registro, mas eu quero citar apenas um que está em Malaquias no capítulo 3, e o verso 16, que diz o seguinte: então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor escutou com atenção o que diziam. Havia um memorial escrito diante dele, para os que temem o Senhor e para os que se lembram do seu nome. Então aqui está dizendo que existe o quê? Um livro memorial diante de Deus. E você tem também, além disso, você tem o livro da vida, que é onde está escrito os nomes de todas as pessoas que aceitaram Jesus como Salvador. Esses livros existem, então são livros de registro. Esses livros de registro estão sendo examinados neste momento, nós acreditamos isso, a partir do ano de 1844, que é onde se transcorre o início do juízo. Ele vai se estender, o juízo investigativo, até a volta de Jesus. E por que precisa acontecer esse juízo investigativo? Que é para quando Jesus voltar, todos os casos já estão decididos para salvação ou perdição, e aí Jesus vai dar apenas então a recompensa a cada pessoa. E aí, a partir da volta de Jesus, nós entramos na segunda etapa do juízo, que é o juízo de comprovação. Você sabe que esses livros de registro, nós teremos a oportunidade de examinar também. Quando a gente vai lá para o livro de Apocalipse, voltando para Apocalipse no capítulo 20, e o verso 13, vamos ler aqui, o verso 12, na verdade, está escrito o seguinte: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros, que mais uma vez você tem a cena de livros sendo abertos. Ainda o outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme que estava escrito nos livros. Apocalipse 20, verso 12. Então, esse período em que esses livros vão ser examinados, nós entendemos por ser o período do juízo de comprovação. Quando Jesus voltar, terminado o juízo investigativo, quando ele voltar e dar a recompensa para as pessoas conforme as suas obras, aqueles que aceitaram Jesus, os vivos, juntamente com os mortos ressuscitados, eles vão subir para o céu,
e vão ficar 1000 anos lá no céu. Satanás e seus anjos vão ficar, teoricamente, né, simbolicamente, eles vão ficar presos aqui na terra. Por que que eles vão ficar presos? Porque os salvos estarão no céu e os perdidos, aqueles que não aceitaram Jesus como Salvador, os que estiverem vivos por ocasião da volta de Jesus, eles vão morrer, vão ficar mortos, e os que estiverem mortos vão continuar mortos. Esse povo todo só vai ressuscitar depois de 1000 anos, que aí entra a terceira fase do juízo, que é o juízo de execução, ou juízo executivo. Então, só para a gente recapitular, o juízo investigativo está acontecendo neste momento e ele precede a volta de Jesus. Terminado o juízo investigativo, Jesus volta, leva os salvos, vivos e mortos ressuscitados para o céu, onde nós vamos ficar 1000 anos no céu. Depois de 1000 anos, Jesus ele volta aqui para a terra, porque o nosso lar eterno vai ser na terra, não vai ser no céu. E quando ele voltar, então, depois desses 1000 anos, é para dar a sentença final para Satanás, seus anjos e todas as pessoas perdidas. Isso está descrito em Apocalipse 20, verso 7, que está escrito o seguinte: quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão. Por que que ele vai ser solto da sua prisão? Prisão simbólica. Porque todas as pessoas, os ímpios mortos, eles vão ressuscitar. E aí o inimigo ele vai tentar um último ataque contra Deus, que está ali no verso 8 de Apocalipse 20, sairá para enganar as nações, as que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. O número desses é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada. Porém, desceu fogo do céu e os consumiu. Então, olha o que vai acontecer. Depois desses 1000 anos, o inimigo, quando ver a cidade santa de Nova Jerusalém descendo do céu, e ela vai se estabelecer aqui na terra, ele vai reunir aquelas pessoas ímpias que foram ressuscitadas apenas para receber a sua recompensa final, ou seja, o juízo executivo, e ele vai reunir essas pessoas para tentar tomar de assalto a Nova Jerusalém. Quando ele fizer isso, o fogo vai descer do céu e vai consumir o diabo, os seus anjos maus e todos aqueles ímpios que não aceitaram Jesus. Todos esses vão ser destruídos, vão ser aniquilados, vão deixar de existir. Essa é a segunda morte que a Bíblia diz, né? Que os salvos não sofrerão o dano da segunda morte. O que é a segunda morte? É a morte eterna. E aí, quando a gente estiver no céu durante esses 1000 anos, acessando, né, tendo acesso a esses livros de registro, nós vamos poder ver que Deus ele foi justo no seu julgamento. Vamos inclusive poder... Aí a gente entende o texto lá de 1 Coríntios capítulo 6, versos 2 e 3, né? Acaso não sabeis que vão julgar os próprios anjos? É nesse sentido. É no juízo comprobatório durante o milênio. Porque quando Jesus voltar para dar a sentença final, uma vez nós tendo todo esse período para poder analisar todos os casos, nós não teremos dúvida nenhuma de que Deus ele foi justo no seu julgamento e que aquelas pessoas estão ali recebendo a justa punição, que é a morte eterna. Então, o que todo esse estudo incrível, maravilhoso, aqui é apenas um resumo do resumo, né? Se a gente for parar para estudar todos os detalhes, esse vídeo aqui ia ter horas e horas de duração. Mas o que todo esse estudo nos mostra? Primeiro, que o juízo ele já começou em 1844, né? É a profecia das 2.300 tardes e manhãs, onde o santuário seria purificado, de Daniel 8,14. E nós ainda temos a oportunidade de buscar a salvação em Jesus. Haverá um momento que essa oportunidade não terá mais. Quando a gente morre, o nosso caso ele já está decidido para salvação ou perdição. Se você morreu perdido, segunda ressurreição. Se você morreu salvo, primeira ressurreição, que é a ressurreição dos justos, antes, né, no momento em que Jesus voltar. Então, isso nos leva a entender que nós precisamos buscar a Jesus, buscar confessar os nossos pecados,
buscar nos consertarmos com Deus, buscar estudar a sua palavra para entender a sua vontade e assim procurar viver uma vida de obediência aos seus mandamentos. E a Bíblia diz, se caso você pecar, né, 1 João 2:1, você tem um advogado junto ao Pai. É claro que nós somos pecadores, a gente se esforça ao máximo para ser obediente a Deus, mas em algum momento que a gente tropeçar, nós temos um advogado para nos defender. Então, tudo isso nos mostra que o juízo de Deus é uma coisa boa, porque nós temos um juiz que deseja nos absolver e não nos condenar. Ele mesmo é o nosso advogado, ele não nos acusa, né? Quem faz esse papel é o inimigo. Deus não acusa a gente. Eu gosto muito de um texto em Isaías capítulo 1:18 que ele diz assim, Deus, né, ele diz, venha, vamos dialogar, vamos conversar. Isso é juízo investigativo, né? Vamos conversar sobre os seus pecados. Ainda que eles sejam vermelhos, eu tenho o poder para tornar você branco como a neve, no sentido que de purificar você dos seus pecados. Então que a gente possa, nesse momento, mais uma vez entregar a vida a Jesus, aceitá-lo como Salvador, para que Ele nos declare justos através da sua justiça, que é transferida a nós pela graça, né? Então que Deus abençoe você, continue estudando a palavra de Deus, continue estudando a Bíblia. No próximo vídeo nós vamos dar continuidade ao estudo da nossa série das 3 mensagens angélicas e vamos estudar ainda no verso 7, né? Adore ao Criador. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, compartilha, não deixa de se inscrever no canal, se caso ainda não for inscrito. Eu desejo para você que Deus te abençoe, um forte abraço e até o próximo vídeo.